Bom, então aqui a gente tem uma questão do Mackenzie, né? Eu reescrevi a questão de uma maneira que quer dizer a mesma coisa, mas mais simplificada, né? Que é o seguinte: José havia contratado um plano de saúde que correspondia a 5% do seu salário. Hoje possui um salário 30% maior, né, do que o que ele tinha. Porém, o plano de saúde também teve um aumento, né, de 82%. Antes, esse plano de saúde, ele correspondia a 5% do salário de José. Só que após o aumento tanto do salário quanto do plano de saúde, corresponde a quanto, né, atualmente? Essa que é a questão. Antes era 5%, e agora, com esses aumentos, né? Então, esse é um tipo de questão onde a gente pode calcular criando uma situação hipotética, de um valor hipotético, na verdade, né? A gente pode considerar o salário do José qualquer um que seja, nem que fosse R$ 10, R$ 100, R$ 1.000, né? Por quê? Porque ele não especificou esse salário e a gente está trabalhando com porcentagem. Então, uma boa parte das questões de porcentagem a gente pode, né, considerar um valor inicial para trabalhar em cima dele para verificar a diferença percentual, a variação percentual, né? Então a gente pode considerar que sei lá, o José ele tinha um salário de R$ 100, não tem problema. Vamos considerar, né, que o salário dele fosse R$ 100, por exemplo, ok? Deixa eu passar aqui. Então, vamos colocar esse salário de José igual a R$ 100. O salário inicial, ok? Então, o salário inicial de José, R$ 100, ok? O plano de saúde, inicial, ele correspondia a quantos por cento? Ele correspondia a 5% do salário de José. Ou seja, 5%, por exemplo, de R$ 100, né? Poderia ser 5% de 1.000, 10.000, não importa. Mas 5% desse valor inicial que a gente considerou. Tá? Depois você pode fazer com qualquer outro valor, você vai ver que vai dar certo. Bom, 5% de 100 não precisa nem calcular, né? Mas se fosse calcular, a gente tinha que multiplicar 100 vezes 0,05, né? Ou a gente poderia fazer a regra de 3, né? R$ 100 está para 100%, assim como X está para 5%, tá? Teria essas duas formas aí. Mas a gente sabe bem que 5% de 100 vale 5, né? Então, nessa situação aqui, em que o salário de José era R$ 100, 5%, que é o valor do plano, é igual a R$ 5. Agora a gente vai considerar o salário atual. Por quê? Porque houve o quê? Um aumento, né? O salário atual, ele é o salário anterior, que é 100. Deixa eu colocar aqui, né? Assim, mais 30% do salário anterior, né? Ou seja, né, vamos colocar aqui, ou podemos dizer que é 100 vezes 1,30. Aumentar 30% de qualquer coisa, independente do valor, é pegar o valor e multiplicar por 1,30, tá? Ou então a gente pode fazer a regra de 3, né? 100 está para 100%, assim como X está para 30%.
multiplica em cruz, a gente vai achar que x é igual a próprio 30, né? Então, o salário atual de José sofreu um acréscimo de 30%, ou seja, R$ 30, né? Considerando que o salário inicial era 100. Então, vamos colocar aqui de outra cor. O salário atual de José é R$ 130, tá? O plano de saúde, ele também aumentou, né? Enquanto que o salário ele aumentou 30%, o plano de saúde aumentou quanto? 82%. Então, plano de saúde atual era o anterior, né, que valia 5, mais 82%. Ou a gente multiplica, né, 5 vezes 1,82, tá? Qualquer coisa que você tenha, que você queira aumentar 82% disso, é só você multiplicar por 1, a parte decimal, que é 82, tá? Colocando aqui na calculadora, a gente vai calcular esse aumento de 82%. Então, 5 vezes 1,82, 9,1. 9,1 reais. Se fosse fazer por regra de 3, como é que ficaria a regra de 3? O 5 era o nosso 100%, era tudo, né? X, 82%, que é o que a gente quer descobrir, para a gente descobrir esse aumento. Multiplica em cruz, então 100x igual a 5 vezes 82, que dá 410. X é igual a 410 dividido por 100. X é igual a 4,10, né? O que é esse 4,10? 4,10 é 82% de 5. Ou seja, 5 mais 82% é igual a 5 mais 4,10, que é igual a 9,1 reais, tá? Eu só demonstrei uma outra forma de fazer, que seria por regra de 3, que você, primeiramente, calculou quanto que é 82% de 5, descobriu esse valor, você acrescenta ao que você já tinha, porque é uma soma, né? Ok? Então, o plano de saúde, de qualquer forma, o que interessa? O plano de saúde atual está no valor de R$ 9,10. E o salário atual é R$ 130. A gente quer descobrir quanto que vale essa variação. Ou melhor, quanto que representa em porcentagem esse plano de saúde diante desse salário atual de José. Anteriormente, esse plano de saúde tinha um valor de 5% em relação ao salário. E agora, ele tem quantos por cento em cima do salário? É o que está perguntando na questão. Então, a gente sabe que R$ 130 é tudo que José ganha. Ou seja, é 100% do salário dele. Né? Se esse plano de saúde fosse, por exemplo, 50 mais 15, R$ 65. Ia ser o quê? 50% do salário. Se esse plano de saúde fosse R$ 13, ia ser o quê? 10% do salário. Mas o plano de saúde é quanto? 9,1, ou seja, R$ 9,10. E isso equivale a quantos por cento? É o que a gente vai descobrir. Então, multiplica em cruz, 9,1 vezes 100, ou melhor, 130x, né?
é igual a 9,1 vezes 100, é só você andar uma casa, 91, duas casas, 910. X é igual a 910 sobre 130. Vamos ver quanto que dá aqui. 910 dividido por 130. 7. Isso é igual a 7. Ou seja, 9,1 equivale a 7% de 130. Ou seja, o plano de saúde atual é equivalente a 7%. Eita, 7 bonito que ficou. 7% do salário atual. O plano de saúde consome 7% do salário atual de José, ok? É uma situação em que não foi dado um valor inicial, não especificou quanto que era que José recebia, para a gente calcular depois quanto que ficou, com 30%, não. Só queria saber essa variação percentual, a gente pôde considerar um valor inicial R$100, a gente não vai escolher também 3.455 para não confundir nossa vida, né? Mas mesmo que a gente considerasse qualquer valor aqui, fazendo todo esse procedimento de porcentagem, a gente ia chegar, no final das contas, a esse 7%. Ok? Então, questão respondida.